Bem-vindos ao podcast da CFE Talks Portugal. A gestão e controle das infecções associadas aos cuidados de saúde são uma prioridade para o Programa de Prevenção e Controle de Infecções e de Resistência aos Antimicrobianos. Neste episódio, convidamos o atual dirigente do PPCIRA, o professor Dr. José Artur Paiva, que também dirige o Serviço de Medicina Intensiva do Centro Hospitalar Universitário de São João e leciona na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. O que são as infecções associadas aos cuidados de saúde? Bom, inicialmente, quando começou a ser feita a vigilância epidemiológica das infecções, focávamos muito em infecções hospitalares. As infecções adquiridas no hospital e a definição que normalmente usamos, as infecções cuja clínica, cujos sintomas e sinais aparecem pelo menos 48 horas depois da admissão hospitalar. Porquê 48 horas? Porque habitualmente 48 horas é o tempo de crescimento das bactérias. Portanto, era para eliminar as infecções que já estivessem em incubação à chegada do doente ao hospital. Como sabe, o que aconteceu foi que há uma crescente ambulatorização da prática clínica, isto é, muitas coisas que eram tratadas em hospital, hoje em dia é possível tratar em ambulatório, isto é, sem a pessoa sair de casa. Portanto, há uma pleiade enorme de serviços clínicos e de provisão de cuidados de saúde que é feita em regime de ambulatório, portanto, não internado, mas que constitui um risco de infecção, porque no fundo há um contacto com dispositivos de saúde e com tratamentos de saúde e até com um grupo de pessoas que está a fazer o mesmo tratamento. Daí esta definição de infecções associadas a cuidados de saúde, que é como que uma expansão do conceito de hospital, porque o próprio conceito de hospital está mais lá. Enquanto atual dirigente do PPCIRA, fale-nos sobre os pilares e objetivos do programa. Os objetivos são três, são muito simples. Nós pretendemos reduzir a incidência de infecções associadas a cuidados de saúde. Nós pretendemos promover o uso sensato e adequado dos antibióticos e levar a que eles não sejam usados quando não são necessários, nem por mais tempo que o necessário. E, finalmente, com estas duas medidas, diminuir a emergência, a transmissão de resistências nas bactérias. Nós temos uma evidência muito clara, que é sempre que expomos uma bactéria a um antibiótico, sempre que um de nós toma um antibiótico, ele mata a bactéria que nos está a causar a infecção, mas também altera uma série de bactérias. Como sabe, há uma série de bactérias que vivem connosco. Nós temos mais células bacterianas em nós do que células do pai e da mãe, é uma coisa extraordinária. Portanto, a exposição ao antibiótico leva a bactéria a uma guerra pela sobrevivência. E como é que ela tenta sobreviver? É alterando-se, fazendo mutações ou fazendo pequenas transformações que a tornam mais resistente ao antibiótico e permite que ela sobreviva. Portanto, sabemos que para reduzir a emergência das bactérias resistentes, nós temos que usar menos antibióticos. Isto é, só os usar quando são mesmo precisos. Qual é a maneira melhor de reduzir a necessidade de usar antibióticos? Reduzir as infecções. Portanto, daí que o programa tenha este triplo objetivo, que no fundo, eu diria, são duas faces da mesma moeda. Reduzir infecções, com isso reduzir o uso de antibióticos, para finalmente reduzir o aumento da resistência das bactérias aos antibióticos. Existe algum risco associado a esta utilização generalizada dos antibióticos? O risco qual é? Passarmos de um mundo que nos anos 20 do século XX não tinha antibióticos para passarmos para um mundo nos anos 20 do século XXI em que tem antibióticos, mas eles estão a perder eficácia. Isto é, eles deixam de ser eficazes porque as bactérias estão resistentes. E esta viagem demorou 100 anos, o que é, numa visão de história, muito pouco tempo. Nós temos que tentar reverter este processo, isto é,
lentificar este processo de aumento de resistências, até para dar tempo de aparecimento de novos antibióticos. Quais são os pilares e objetivos do PPCIRA? Portanto, o PPCIRA nasceu em 2013 e funde dois programas prévios, o Programa Nacional de Controlo de Infecção e o Programa de Prevenção das Resistências aos Antibióticos. Funde porque percebe que isto são duas faces da mesma moeda. O PPCIRA nasce em fevereiro de 2013 e logo em novembro é publicado um despacho que cria uma estrutura vertical, isto é, o PPCIRA está sediado na DGS, mas cada ARS, cada Administração Regional da Saúde, tem um PPCIRA regional e cada unidade de cuidados de saúde tem um PPCIRA local. Seja cuidados de saúde primários, seja hospitalar, tem um PPCIRA local. Portanto, o PPCIRA está junto das pessoas e junto dos doentes e não centralizado, digamos assim. Este PPCIRA, para atingir os três objetivos que falamos, tem várias intervenções. Quais são as linhas principais das intervenções? Procurando resumir. A primeira é, nós queremos, num paradigma de prática de medicina e de intervenção clínica que é cada vez mais partilhado, isto é, o doente e o cidadão cada vez têm mais papel na decisão também clínica da sua vida. Acreditamos que a literacia do cidadão nesta área do uso sensato dos antibióticos é muito importante. E temos um programa específico para isso, chama-se eBug-PT, e é um programa que, no fundo, de uma forma estruturada, faz entrar nos currículos pedagógicos do primeiro, segundo e terceiro ciclo, portanto, crianças e adolescentes, materiais, jogos, vídeos, até conteúdo escolar que, veiculado através dos professores, desperta as crianças e os adolescentes para regras de higiene, de saúde pública, de riscos associados à toma de antibióticos, de higiene das mãos e de boa prática em termos de consumo de antibióticos. Portanto, literacia do cidadão, e, sobretudo, respondendo a um dado do Eurobarómetro 2022 que diz que os portugueses são até dos povos europeus que têm mais conhecimento sobre os riscos associados aos antibióticos, mas que isso não influencia o seu comportamento. Isto é, continuam a guardá-los em casa quando sobram, em vez de devolver à farmácia, continuam a aconselhá-los aos amigos ou ao vizinho quando se queixa de uma coisa semelhante àquela que tivemos. E, portanto, há um gap entre conhecimento e comportamento que creio que as próprias crianças e adolescentes nas suas redes sociais e até na sua vida familiar podem ser muito relevantes. A outra área é a área da prevenção da infecção hospitalar. E aqui temos um programa que é o Stop Infecção Hospitalar, que de facto em 2015 começou com 12 unidades hospitalares e que estamos a fazer o 2.0, estamos a fazer uma segunda edição que agora inclui 22 instituições hospitalares, o que corresponde a 39 hospitais. O objetivo deste STOP é reduzir em 50% em 3 anos 5 tipologias de infecção. As infecções de cuidados intensivos, as infecções associadas à algália, as infecções associadas a cirurgias do cólon e do reto e as cirurgias associadas a próteses do joelho e da anca. Esse projeto está no final do seu primeiro ano, e este 2.0, e portanto temos-lo em curso para mais 2 anos e depois tentar sustentá-lo. O outro vetor agora na área da boa prescrição de antibiótico é aquilo que em linguagem anglo-saxónica chamamos de antimicrobial stewardship e que nós em Portugal chamamos de Programa de Apoio à Prescrição Antibiótica. Este Programa de Apoio à Prescrição Antibiótica é os tais PPCIRAs locais, os tais que estão no hospital e nos cuidados de saúde primários, poderem ser fonte de conselho, de pedagogia e até de conforto, de colegialidade, sempre que os colegas solicitam, ou mesmo que não solicitam, quando há casos de infecção mais complicados ou mais difíceis de entender. Portanto, repare que o antibiótico é um fármaco muito curioso, não sei se já pensou nisso, a maior parte dos fármacos estão associados a determinadas especialidades médicas.
o antibiótico, todas as especialidades o usam. Ora, quando é algo que é usado por todos, o conhecimento de cada um nunca é tão grande. Isto é, uma coisa que tem uma latitude muito grande, a profundidade nunca é a mesma. Portanto, a necessidade de uma intervenção transversal aos vários serviços, em que peritos nesta matéria possam fazer pedagogia e até mudança comportamental na prescrição do antibiótico é muito importante, porque aumenta muito a qualidade da prescrição. Depois temos aquilo que eu poderia considerar outras ações e que são mais na área, eu diria, por um lado, política, isto é, a influência que o PEPSIRA tem, política de saúde, a influência que o PEPSIRA tem na definição do Plano Nacional de Saúde, do Plano Nacional de Segurança do Doente e até na legislação específica, e por outro lado, a ligação com outras instituições, que é muito importante. Portanto, este é, digamos assim, um desenho geral do que faz o PEPSIRA. Viu que houve um novo despacho. Seria possível explicar quais são as novas alterações? Olha, quais são, para mim, as grandes novidades deste despacho? Primeira grande diferença, ele estende o escopo do PEPSIRA para os cuidados continuados integrados. Portanto, há este aumento do escopo, o que lhe aumenta o foco no doente e na sua circulação. A segunda mudança muito significativa é que os órgãos locais do PEPSIRA, nos hospitais, passam a ter um estatuto de unidade ou serviço. Digamos que há claramente um empoderamento com a entrada clara no organigrama. A terceira diferença deste despacho é que remete para um modo de funcionar que é menos focado na tarefa e mais focado em processos. Num nível mais largo, o despacho ressuscita o índice de qualidade de PEPSIRA, isto é, ele define em si próprio metas nacionais e promove que as unidades de saúde, as unidades prestadoras de cuidados que melhor funcionem em relação ao atingimento destes objetivos devem receber, seja um acréscimo de financiamento, seja uma bonificação de financiamento por estes objetivos. É algo que está no despacho, estamos agora a trabalhar como é que vai ser efetivado. Uma última coisa que está no despacho e que considero muito importante é a necessidade de criarmos metodologias de vigilância epidemiológica, isto é, de registro de infecção, de consumo de antibióticos e de resistências, que consuma menos tempo às pessoas, que seja mais automatizada, mais baseada no registro clínico e mais integrada. Existe algum risco associado a esta utilização generalizada dos antibióticos? O padrão de consumo de antibióticos em Portugal é muito curioso, porque repare, se nós pensarmos no consumo de antibióticos na comunidade, o consumo em Portugal é inferior à média europeia. Contrariamente ao que muito se diz, é inferior à média europeia. Não quer dizer que a média europeia seja boa ou má, ok? Mas quando a gente se compara, porque comparar com a média nunca é uma boa ideia, mas há um pouco a ideia que em Portugal se consomem muitos antibióticos. Portugal tem uma boa regulação, como sabe, de obtenção de antibióticos só através de receita médica. Isso está muito consolidado, mesmo no sistema de farmácia está muito consolidado. É verdade que, como disse há bocadinho, o comportamento do cidadão é um bocadinho permissivo nesta coisa de dar ao amigo, olha, toma isto, ou então tem os mesmos sintomas e volta a tomar. É verdade que os profissionais de saúde não aproveitam todas as oportunidades para fazer pedagogia nesta área. E é verdade que também não temos uma comunicação social muito focada neste tema. Mas o consumo na comunidade, portanto, nas farmácias comunitárias, é abaixo da média europeia. No hospital é outra conversa. É muito curioso, porque no hospital nós tínhamos vindo a reduzir o consumo de antibióticos no hospital, nomeadamente dos carbapenems, que são os antibióticos mais potentes, mais alargados. Tínhamos vindo a reduzir de 2011 até 2019, mas desde o início da pandemia e sustentado após a pandemia, nós temos um aumento de consumo. Qual é a área com maior impacto, hospitalar ou comunitária? Eu diria que é o consumo hospitalar, daí nós estarmos a investir
nos tais programas de apoio à prescrição antibiótica nos hospitais, os tais Antimicrobial Stewardship, que repare, já que falamos disso, este Antimicrobial Stewardship é muito largo, porque para nós prescrevermos melhor antibióticos, nós precisamos de melhor diagnóstico, isto é, precisamos de discernir melhor o que é infecção do que não é infecção, o que é infecção bacteriana do que não é infecção bacteriana e de ter diagnóstico mais rápido. Um dos nossos grandes dramas que acelera muito o consumo de antibióticos é que temos tratamento empírico, isto é, tratamento sem saber qual é o patógeno, a bactéria causadora da infecção, durante um tempo excessivo. Eu diria que até se a área mais retributiva, ou talvez duas áreas, é não tratar quando não é preciso e é reduzir o tempo de terapêutica empírica através de melhor diagnóstico. Quais são as normas inerentes à gestão dos doentes enquanto aguardam o resultado dos testes? Portanto, há uma norma, não é? Como sabe, a Direção-Geral da Saúde, através do nosso programa, publicou recentemente uma norma que torna obrigatório que pessoas com determinados fatores de risco e pessoas que são internadas para determinadas áreas em que, se tiverem a infecção, o seu impacto é mais perigoso, é obrigatória a realização, a admissão hospitalar de teste de rastreio de ser portador de Staphylococcus aureus resistente à meticilina, uma bactéria em que Portugal tinha uma prevalência muito alta, mas que temos vindo a reduzir para menos de metade, portanto uma batalha com sucesso, e este novo problema emergente de que se referiu, que é se é portador de enterobacteriales, portanto bactérias que estão normalmente no nosso intestino, daí a palavra entero, produtoras de enzimas que destroem os tais antibióticos de mais largo espectro e mais potentes. E, portanto, é obrigatório para uma tipologia de doentes, ou quando são internados para determinadas áreas, transplante, hematologia, cuidados intensivos, fazer esse teste. E fazer esse teste com a obtenção de um resultado o mais rápido possível. Porquê? Porque estes doentes têm que ter os cuidados que de todos os outros doentes, eles não podem ser, nada lhes pode ser negado de qualquer outra pessoa, como é evidente, isso seria completamente inético, e eu aproveito para dizer isto que parece óbvio, mas às vezes o óbvio deve ser dito, só que para evitar a transmissão destes micro-organismos com resistência a outros doentes, devem ser internados em áreas de coorte, isto é, devem ser internados em áreas específicas, nomeadamente neste caso, com casas de banho também de utilização específica para este doente e com regras que nós chamamos de isolamento de contacto. Portanto, essa norma define que, além da admissão, se o doente ficar 10 dias ou mais no hospital, o teste tem que ser repetido. E repara, a norma diz 10 dias, quando algumas instituições já estão a fazer até com maior periodicidade, isto é, estão a fazê-lo com 5, 7 dias, é variável, e até dependendo do grau de problema que tem com estes micro-organismos. É um problema emergente à escala mundial, é um problema em que alguns países da Europa do Sul, nomeadamente sobretudo a Grécia e a Itália, têm taxas muitíssimo elevadas, e é um problema em que Portugal está ainda numa taxa que não é muito alta, mas aumentou de 0,5% em 2011 para 10% em 2021. Portanto, repare, estamos a falar de um aumento muito grande, embora seja verdade que os últimos 3 anos, 20, 21 e 22, estamos em plano alto. Portanto, 10% em 2022. Estamos em plano alto, mas de qualquer maneira, nós sentimos na vida prática que em vários locais vai havendo surtos deste tipo de bactérias e isso é um problema. Considera que as medidas que temos em vigor dão resposta às necessidades atuais? Eu acho que as medidas que fomos tomando ao longo do tempo foram funcionando para determinados aspectos. Deixe-me elencar algumas. Nós fizemos
focamos o programa de apoio à prescrição antibiótica nas quinolonas no ambulatório, e elas reduziram nos tais 70% que lhes falei. Nós focamos na redução do consumo dos carbapenemos e eles reduziram significativamente até 2019 no hospital, depois não. Nós focamos na redução da resistência dos Staphylo aureus à meticilina e ele passou de 54% de resistência para 25% de resistência. Nós focamos nas infecções associadas a dispositivos, tubo endotraqueal, catéter vascular, algália ou a intervenções cirúrgicas, e tivemos redução em 4 das 5. Não tivemos na infecção coloretal, mas nas outras 4 tivemos reduções muito significativas. O problema principal são 2, é a sustentabilidade dos benefícios obtidos por estas intervenções, por um lado, e, por outro lado, o aparecimento de novos desafios, não é? Que é algo que a biologia traz sempre, não é? Qual é o desafio emergente mais desafiador e que lhe parece mais complicado? A resistência das enterobacteriales, nomeadamente da Klebsiella aos carbapenemos e, nomeadamente, entre outros mecanismos, pela produção de carbapenemases. Temos que ter um foco muito grande no uso sensato de carbapenemos, no uso sensato de cefalosporinas de terceira geração e na identificação precoce dos portadores destes micro-organismos ao longo dos cuidados de saúde, de forma a reduzirmos aquilo que nós chamamos a carga de Klebsiella resistente. Temos que diminuir o número de surtos hospitalares e temos, sobretudo, de ter uma capacidade de detecção e resposta a surtos muito rápida. Eu lembro-lhe que vivemos tempos que não nos facilitam a vida. A mudança climática e a migração e viagens de pessoas são ambas indutoras do aparecimento da resistência. A gente sabe porque grau e meio que sobe a temperatura, o número de partículas no ar aumenta muito e isso leva ao aumento das resistências de micro-organismos. E sabemos que fenómenos que eram restritos a determinadas geografias, Europa de Leste, subcontinente indiano, Ásia, estão agora a circular com uma facilidade muito maior, sejam as migrações por boa causa ou por causa do mundo não ser igualmente simpático em todas as áreas. Esses 2 fatores fazem que os problemas locais sejam muito rapidamente problemas mundiais. Eu, aliás, gosto sempre de lembrar, fala-se muito de uma só saúde, mas lembrar que na origem desse termo é um só mundo, uma só saúde. Isto é, nós não precisamos de vencer um problema em Portugal ou tão pouco na Europa, isso é muito pequenino. Nós temos que pensar à escala mundial e, sobretudo, dirigir a atenção para as áreas, os continentes e as geografias que têm mais problemas e menos recursos para os combater. Por altruísmo, é evidente, e por solidariedade, mas também por proteção, por nossa própria proteção, porque é inevitável que os problemas locais são muito menos, ou pelo menos duram muito menos tempo e internacionalizam-se com muito mais facilidade. Neste episódio, contamos com a presença do Dr. José Artur Paiva, que partilhou connosco os objetivos e desafios inerentes à gestão e controle das infecções associadas aos cuidados de saúde. Obrigada por nos acompanhar e se ainda não nos segue, siga-nos no YouTube em Cepheid News e no Spotify em Cepheid Talks Portugal.